Olá! E aí, meus queridos, preparados para começar a fazer as avaliações? Eu espero que sim, hein? Então vamos lá. A Procris está aqui para falar novamente para vocês sobre as regrinhas, né, da nossa avaliação. Então, olha só, fiquem atentos aí aos recadinhos. Então, você deve responder todas as questões. Não tenham pressa, viu? Porque não há tempo específico para responder. Então, façam aí bem calmamente. Lembrando que você não deve fazer a avaliação mais de uma vez, porque caso você fizer, será considerada a primeira tentativa, a primeira que você enviou. Por isso que a Procris sempre fala que antes de enviar, vocês verifiquem, vejam se está faltando alguma coisa, se querem acrescentar algo, façam a releitura, tá bom? Veja se está tudo ok, só depois de verificarem que vocês enviem. Olha só, esse recadinho é muito importante. A avaliação é individual e sem consulta em terceiros anos, ok? Então, vocês escrevam aí o seu nome completo e a sua turma e vamos começar a nossa avaliação. Vamos lá, então. Aqui na questão número 1, vocês farão a leitura deste texto, vão fazer a leitura bem atentamente. E depois, vocês vão responder as questões. Então, olha só o que está perguntando. Como é a cidade onde Márcio mora? Onde a professora da turma de Márcio levou os alunos? O que Márcio e seus colegas viram e observaram nas fotos? Como era a cidade de Márcio? Então, você vai responder essas questões depois que fizer a leitura. Aqui na questão número 2, vocês vão indicar as cidades, né, o tamanho da cidade, de acordo com a quantidade de habitantes. Então, vejam bem, para ser uma metrópole, precisa ter quantos habitantes aproximadamente? Para ser uma cidade grande. E para ser uma cidade pequena? E uma mega cidade? Então, você vai clicar aí na alternativa correta. Terceiros anos. Aqui na questão número 3, vocês vão fazer a observação deste gráfico. Então, este gráfico, ele mostra a divisão da população brasileira em urbana e rural desde 1940. Então, vocês vão fazer aí as observações e vão responder o que está pedindo. Olha só o que está pedindo. Com base no gráfico, a população rural aumentou ou diminuiu ao longo dos anos? Qual a porcentagem da população urbana em 1980? Qual a porcentagem da população rural em 1950? Em qual ano aparece a população urbana em maior porcentagem? Em qual ano aparece a população rural em maior porcentagem? Em qual ano aparece a população urbana em menor porcentagem? Então, terceiros anos. Fiquem atentos aí ao que está perguntando. Aí você vai lá no gráfico, observa e depois responde. Tudo bem? Aqui na questão número 4, vocês vão fazer a leitura aí do texto Pequenas Cidades, Grandes Saudades. Depois que vocês fizerem essa leitura bem atentamente, vocês vão responder o que está pedindo. Olha só o que está pedindo. No texto, a autora faz referências às grandes cidades com tecnologias desenvolvidas ou às cidades menores. Então, vocês vão responder aí.
Depois que vocês responderem essa questão, vejam bem, vocês vão escrever 5 características do tipo de cidade mencionada nesse texto para justificar a sua resposta. Então, você respondeu aí na questão, é uma cidade grande com tecnologias desenvolvidas ou ela está se referindo a cidades menores? Depois que você responder, você vai justificar a sua resposta escrevendo 5 características que está ali no texto dizendo como que é essa cidade, ok? Aqui, na questão número 5, vocês vão classificar as atividades econômicas de acordo com o grupo. Então, vejam bem, a imagem A, ela é uma atividade do setor primário, secundário ou terciário. E a imagem B, ela é uma atividade econômica do setor primário, secundário ou terciário. E a imagem C, são atividades do setor primário, secundário ou terciário. E aqui, na nossa última questão, na questão número 6, olha só, sabemos que as pessoas podem viver na zona rural ou na zona urbana. No Brasil, hoje em dia, a maioria das pessoas vive na zona rural ou urbana. Por que você acha que isso acontece? Então, vejam que aí a gente tem 2 perguntas. Então, você vai responder se hoje em dia a maioria das pessoas vive na zona rural ou na zona urbana. Respondendo isso, depois vocês vão explicar o porquê você acha que isso acontece. Ok? Respondam aí com as suas próprias palavras. Terceiros anos. Então, a gente finaliza aqui a nossa avaliação. Eu espero que vocês tenham feito com bastante atenção e também espero que antes de vocês enviarem, vocês verifiquem. Ok, meus queridos? Beijos!